As chuvas de início de ano são responsáveis pelo aumento nos casos de virose e infecções na capital. O número de pacientes atendidos nos hospitais cresce a cada dia. E como a estação chuvosa ainda deve continuar, as chamadas viroses tendem a aumentar. Vamos conversar aqui no estúdio com o médico Bruno Thieme para saber o que fazer para evitar essas doenças típicas desta época. Doutor Bruno, bom dia. Bom dia. Sempre a gente ouve falar muito, principalmente nessa época de período chuvoso, fim de verão, sobre as tradicionais viroses, né? A gente virose disso, virose daquilo. O que podemos conceituar como virose? O que pode caracterizar uma virose? A virose ela é definida como uma infecção viral do nosso organismo. E ela, na verdade, é um termo mais genérico, ele abrange uma série de doenças. Se a gente for caracterizar uma dengue, outras doenças virais, sarampo, são, desde o início, uma virose, né? A gente acaba usando esse termo na prática clínica ali para determinar aqueles quadros, na verdade, mais brandos. Um quadro gripal, muitas vezes usado por aquelas infecções gastrointestinais. Então, a virose abrange, na verdade, uma série de doenças, né? Além da gripe comum, que é um dos principais, que outras doenças podem desencadear com uma virose? Então, o principal problema da virose é a gente identificar no começo se aquilo realmente é um quadro viral ou se é uma infecção bacteriana já de fato. Então é comum do paciente às vezes ficar bravo no início, falar, aquele médico falou que é só uma virose e não sabe nem o que eu tenho direito. É que no início, geralmente os sintomas realmente são comuns a uma série de doenças. O principal problema das viroses, mesmo de uma gripe comum, é que no decorrer da evolução ela pode se manifestar com outras complicações. A pessoa começa com uma virose, uma gripe simples e acaba tendo depois uma infecção, uma otite média, uma amidalite e até casos mais graves uma meningite, pneumonias. Então realmente ela pode no desenrolar do quadro realmente evoluir para uma complicação mais séria. Por que as pessoas ficam mais vulneráveis nesta época do ano, doutor Bruno? Então nessa época chuvosa, aqui a gente na verdade acaba tendo a época um pouco mais fria, ele facilita a transmissão de alguns vírus. Tem alguns vírus que têm uma predisposição para o clima mais úmido, para o clima mais frio. Então, principalmente as infecções de vias aéreas superiores, as gripes, os resfriados, elas têm um acometimento maior nessa época do ano. E os cuidados especiais maiores ainda as crianças e idosos, né, são mais vulneráveis para nesse período e também para adquirir esse tipo de virose? Exatamente, eles têm uma vulnerabilidade maior para adquirir o quadro, além de uma vulnerabilidade maior para evoluir com complicações, né? Tá certo. Agora vamos falar que medidas de prevenção a gente pode tratar aqui para que se evite uma virose. Se é que se pode evitar, doutor Bruno? Tem medidas que auxiliam para a gente tentar evitar. A vacinação é uma delas, né? Vacinação para gripe é uma coisa que é muito recomendada. E medidas no contato diário com as outras pessoas. Quem estiver ali com um quadro gripal, for espirrar, usar um lenço, lavar bem as mãos. A gente, principalmente quando for se alimentar, levar a mão aos olhos, à boca, sempre estar com a mão limpa, pode utilizar um álcool gel na prática diária, água limpa, né, filtrada. Perfeito. Por quanto tempo uma pessoa pode ficar acometida de uma virose? Os quadros virais eles geralmente duram em torno de 2, 3 dias e podem se estender até 14 dias. A média geralmente é em torno de 5 a 7 dias para que a pessoa tenha uma recuperação completa ali do quadro. Com relação ao tratamento, o que podemos falar do tratamento de uma virose? O principal tratamento, na verdade, ele é sintomático, né? Sim. Por isso que a gente recomenda que a pessoa tenha um repouso, uma ingesta hídrica adequada, a pessoa tem que estar bem hidratada, uma alimentação adequada, para ajudar, na verdade, o organismo a combater aquela infecção. Não existem medicações que vão combater diretamente a infecção viral. Então, o tratamento acaba sendo mais sintomático, o uso de um anti-inflamatório, analgésico, para que a pessoa tenha o alívio daqueles sintomas causados por aquele quadro gripal. E como não confundir uma virose com uma outra doença? Então, a princípio, às vezes, até para a gente é difícil. Como falei no início do quadro, é muito difícil da gente determinar se aquele quadro é um quadro viral, brando, ou se vai evoluir depois com uma dengue, uma doença realmente mais séria. Então, a principal orientação é que a pessoa tem que ter um acompanhamento. A gente consulta a pessoa no primeiro momento e sempre tem orientação. Se em 2 a 3 dias aquele quadro piora, surgem outros sintomas, a gente vê que o quadro não está melhorando,
tem que realmente ser reavaliado pelo seu médico. Esse tratamento pode ser feito à base de que tipo de medicamento? Lógico, com a consulta médica, que tipo de medicamentos podem ser utilizados em primeira mão, assim? Aquele tratamento caseiro pode ser usado, doutor Bruno? Pode sim, porque como eu falei, a maioria desses quadros virais eles são brandos, a pessoa tem uma recuperação espontânea. A medicação que a gente utiliza é justamente para aliviar os sintomas até que o organismo combata aquela infecção viral. Sim. Então, a principal medicação são os analgésicos, né? Dipirona, paracetamol, medicações para ter o alívio da febre, da dor que a pessoa sente, e muitas vezes o uso de anti-inflamatórios, antihistamínicos, né, antialérgicos para diminuir a congestão nasal, obstrução nasal da pessoa. Mas sem nunca antes consultar um médico, é sempre bom, essa é a recomendação. Com certeza. Né, tá certo. Obrigado pela participação do senhor no nosso quadro Saúde. Agradecemos. Eu que agradeço. Obrigado. Bom dia. Vai ser lançado